Chega de frescura, de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Tensão seja absorvida de maneira institucional e civilizada. Só não existe tensão entre o poder político majoritário e as Supremas Cortes onde não haja democracia ou onde as Supremas Cortes tenham sido capturadas, como em todos esses países que eu citei como exemplo. E gostaria de dizer que na Hungria, na Turquia, na Rússia e na Venezuela, não existe mais democracia e mais liberdade do que no Brasil. Nossa segunda parte é desfazendo duas lendas. A primeira delas, criou-se uma lenda no Brasil, difundida pelas redes sociais, de que o Supremo Tribunal Federal é contra o presidente. O Supremo é a favor da Constituição e das leis. Todos os presidentes têm queixa contra o Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula tinha queixas, a presidente Dilma tem a queixa, tenho certeza que o presidente Temer tem queixa. A única diferença é que nenhum deles atacou o tribunal e nenhum deles atacou os seus ministros. Essa é a convivência democrática. Nós não temos lado político, o nosso lado é o lado da democracia e do lado das instituições. A outra lenda que precisa ser desfeita é que o Supremo Tribunal Federal é ativista. Ativista, em sentido técnico, significa levar princípios vagos a situações que não foram previstas pelo legislador. É uma hipótese de criação judicial do direito. São raríssimas as hipóteses. O que o Supremo tem é algum grau de protagonismo num país em que o arranjo institucional produz uma ampla judicialização da vida. Qual arranjo institucional eu me refiro? Uma Constituição extremamente abrangente, ações diretas que facilitam o acesso ao Supremo Tribunal Federal, legitimação ativa para propor estas ações a mais de uma centena de entidades, inclusive todos os partidos políticos, uma competência criminal que atrai a mídia e dá grande visibilidade ao Supremo e a transmissão dos julgamentos pela TV Justiça. De modo que o Supremo tem muita visibilidade e algum protagonismo, mas ativismo judicial são raríssimos os casos. As pessoas chamam de ativismo judicial as decisões que não gostam, mas quando o Supremo determinou que a União, os estados e os municípios tinham poder para atuar na pandemia, isso não foi ativismo judicial, está com todas as letras, literalmente na Constituição. Quando o Supremo mandou instaurar a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19, 1/3 dos senadores requerendo, está escrito na Constituição, é um direito das minorias. Portanto, acusa-se o Supremo de ser ativista quando ele cumpre a Constituição. O que as pessoas não gostam é da Constituição democrática brasileira, mas evidentemente não existe esse ativismo. E por fim, a terceira e última parte. Nós precisamos, no Brasil, de uma agenda de consensos. É preciso construir denominadores comuns, que as pessoas que pensam de maneira diferente possam concordar em relação àqueles pontos. Disse isso o presidente Michel Temer, disse Alexandre antes, eu estou de pleno acordo. E, portanto, eu fiz uma pequena lista de quais eu considero que sejam verdadeiramente esses consensos. A lista seria enorme, mas eu começo, por evidente, com o combate à pobreza, com o combate à fome. Um país em que tem gente passando fome precisa parar tudo e ir cuidar disso. E tem 33 milhões de pessoas... 33 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Segundo, nós precisamos de desenvolvimento sustentável. Sem crescimento econômico não há o que distribuir. E sem sustentabilidade não há futuro. Em terceiro lugar, prioridade máxima absoluta para a educação básica. Foi isso que nos atrasou na história e nós temos que investir nisso. Os problemas da educação no Brasil são não alfabetização da criança na idade certa, evasão escolar no ensino médio, déficit de aprendizado, que a criança termina o fundamental e o médio não aprendeu o que tinha que aprender, e baixa atratividade da carreira do magistério. Quem acha que o problema da educação no Brasil é escola sem partido, identidade de gênero, ou saber se 64 foi golpe ou não foi golpe, está assustado com a assombração errada e está nos atrasando na história. E as pesquisas e a magistratura. O que nós assistimos na pandemia
nós assistimos a ciência rapidamente trazendo as soluções necessárias e as orientações via a imprensa séria e correta do que o povo deveria fazer de acordo com a ciência, e a magistratura colocando os limites e dando as determinações do que aquilo que a ciência atestava como seguro, certo e correto no nível de conhecimento que tínhamos, tinha que ser aplicado. E aqui também não posso deixar de registrar a atuação do ministro Ricardo Lewandowski, que foi aquele... João Dória fez com o Butantan a vacina, desenvolveu ali, salvaram-se milhares de vidas, mas houve uma decisão judicial em relação ao governo federal, que não estava comprando as vacinas e tinha que passar tudo pelo governo federal em razão do Sistema Único de Saúde. Quem deu a decisão para que se comprasse as vacinas foi o Supremo Tribunal Federal, na caneta, na pena do ministro Ricardo Lewandowski. O que eu quero dizer com tudo isso? A era desses extremismos é a era de nós trazermos a verdade factual. Porque se a gente diz que essa mesa aqui é retangular e o nosso interlocutor diz que isso aqui não é retangular, que isso aqui é redondo, a gente fica sem base de diálogo, sem base de conversa. E depois ainda isso vai e se extrapola para o ódio, para a negativa do outro. Então nós temos que trabalhar, sim, a defesa da verdade factual. Nós não podemos deixar que o ódio entre em nossa sociedade, em nossas casas, em nossas famílias, em nossos relacionamentos. Nós temos realmente de recolocar, não é, os conceitos. E hoje nós vivemos também uma era que, para além da ausência de verdade factual, nessas disputas de narrativas, nós temos conceitos fora do lugar. Vejam, pessoas autoproclamadas conservadoras invadem o Capitólio, morrem pessoas. Existe algo menos conservador do que invadir um Congresso? Altos proclamados conservadores no Brasil fecham as estradas, interrompendo o direito de ir e vir. Não é algo mais anticonservador? Então veja, as coisas estão fora de lugar. E nesses momentos de coisas fora de lugar, nós temos que reconhecer que o Poder Judiciário foi fundamental nesses momentos em que era necessário colocar os conceitos nos seus lugares, colocar a verdade factual nos seus lugares, com o apoio da ciência, com o apoio da racionalidade e com o apoio da imprensa séria e da imprensa que checa as suas fontes. Nós não podemos deixar que o ódio entre no nosso país. Nós não podemos viver só nos extremismos. E essas milícias digitais, e não é uma novidade brasileira, todos sabemos, isso começou aqui nos Estados Unidos, na extrema-direita dos Estados Unidos, foi para o leste europeu, para países europeus e também sul-americanos. Esse ataque das milícias digitais é um ataque à democracia, é um ataque à liberdade. Sob o falso manto de liberdade de expressão sem limites, o que se pretende é corroer a democracia. O que se pretende é corroer a liberdade nos seus três pilares. Na liberdade de imprensa, uma vez que essas redes sociais, essas pessoas supostamente pertencentes à imprensa, acabam se misturando com a imprensa séria, com a imprensa tradicional. Só que a imprensa tradicional tem responsabilidade, a imprensa tradicional tem nome, a imprensa tradicional pode eventualmente ser responsabilizada e por isso ela tem respeitabilidade. No momento em que essas
pessoas, esses supostos jornalistas, supostos influencers, se misturam com a imprensa tradicional, hoje, grande parte da população não sabe mais o que é notícia verdadeira ou o que é notícia fraudulenta. Isso vai corroendo a própria imprensa tradicional. E essas milícias digitais, essa desinformação, atacam um segundo ponto, o sistema eleitoral, que é a base da democracia. Pouco